Quero cumprimentar a todos e responder aqui algumas questões da nossa atividade mapa. A primeira questão aqui é: qual deve ser a postura do educador frente à violência no contexto escolar? Bom, o educador ele precisa tomar uma postura preventiva, certo? Mediante a todo esse ambiente que ele atua. Então ele precisa promover esse ambiente acolhedor, esse ambiente que traz essa segurança, certo? A partir do momento que o educador ele detectar alguns sinais, alguns comportamentos que venham trazer a expor a violência, expor agressões, ele precisa agir, certo? Ser mais proativo nessa questão, trazendo ali a resolução para esse problema. A segunda questão é: quais competências socioemocionais o educador ele deve desenvolver para ser um exemplo aos educandos, tá? No combate à violência no contexto escolar. Primeiro, comunicação. Ele precisa ser comunicativo. Então, ele deve promover essa comunicação, ele deve criar essa afetividade, ele precisa ser resiliente, ele tem que ter um controle emocional, tá? Um autocontrole emocional. E assim ele consegue permear, ele consegue construir um ambiente mais saudável, mais seguro, um ambiente amplo e um ambiente em que todo o cuidado não fica apenas no educador, mas fica também a caráter do aluno. A partir do momento que vier surgir momentos de insegurança, certo? Momentos de violência, os próprios alunos também sejam agentes, tá? Então, existe essa questão, e outra é a diversidade. Então, o professor precisa respeitar toda e qualquer diversidade aceita pelos alunos, certo? Segmentos dos alunos, escolhas dos alunos, para que não venham infligir, tá? Nenhuma personalidade alheia. Terceira pergunta é: quais ferramentas o educador deve dispor para desenvolver a dinâmica, pensamento, ação e emoções? Primeiro, ele precisa utilizar tudo que está ao seu favor. E eu falo de todos os recursos tecnológicos, toda a multimídia, tudo que a escola prover para que o professor ele venha transmitir esse assunto, ele precisa estar utilizando. Para isso, ele precisa também se especializar nessa área, tá? Que é uma resposta que a gente vai ver na nossa pergunta seguinte. Então, diante a isso, ele precisa criar essas estratégias, tá? Criando, moldando estratégias que venham trazer o seu conteúdo de forma ativa, não uma coisa monótona, mas uma coisa que vem trazer incentivar os alunos, na verdade, a estar diante de uma sala de aula bem ativa, participativa, tá? Em que todos, o contexto, vão estar participando. Terceira pergunta é: qual apoio a instituição escolar ela deve prestar ao educador? Então, para manutenção, prevenção à saúde emocional. Primeiro, a instituição escolar precisa, tá, trabalhar nos professores a questão psicológica, trabalhar esse aconselhamento psicológico, trabalhar esse desenvolvimento da emoção, tá, esse controle da emoção do professor. Segundo, ele precisa treinar seus educadores, tá? Então, a instituição precisa treinar os seus educadores. Terceiro é desenvolver nos seus educadores esse cuidado, autocuidado, tá? Então, a partir do momento que o educador ele vem e está dentro do contexto, ele precisa aprender a cuidar de si mesmo, tá? Então, e a quinta pergunta seria: por que você ainda quer ser educador mesmo com tudo isso que está acontecendo ao seu redor? Então, diante de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, percebemos que a instituição escolar e que nós, como educadores, precisamos depositar, tá, em nossos alunos essa desenvoltura, esse crescimento intelectual, essa desenvoltura de habilidades, essa desenvoltura também de competências que venham moldar, tá, o cidadão do século XXI e séculos seguintes. Mas também a importância, o fato de querer ser educador é que existe essa essência, tá, no compartilhar das informações, dos conhecimentos. Então, estas são as minhas respostas pertinentes à atividade mapa de competências socioemocionais.